Olá, tudo bem? A aula de hoje é bastante especial. Vamos aplicar na prática algumas teorias de escalonamento de processos que foram apresentados. Para isso, vamos utilizar o software SOSIM. Este software é disponibilizado no site http://www.training.com.br/ASO. É um software de livre uso que serve de apoio para professores e alunos no ensino da disciplina de sistemas operacionais. Ele se divide em duas partes: escalonamento de processos e gerência de memória. Nesta aula, vamos trabalhar somente com escalonamento de processos. Vai ser uma aula bastante interessante, pois você vai conseguir visualizar grande parte dos conceitos. Vamos lá? Vamos demonstrar a execução do simulador SOSIM. Ele foi desenvolvido pelo Luiz Paulo Maia e você pode encontrar no endereço que apareceu para baixar. Ele é de uso comum e auxilia nas aulas de sistemas operacionais. Então vamos aqui ajustar a tela para melhor visualização. Temos a janela principal, que tem os menus com as opções que podemos fazer, o tempo de execução, a quantidade de processo e quanto da memória está ocupada. Então, aqui na gerência de processos, você consegue criar, suspender, prosseguir, finalizar, dar a prioridade, mudar a prioridade e mostrar o bloco de contexto de processos do processo. Aqui na gerência do processador, nós podemos ver a execução, quem está na espera por I/O, quais são os que estão prontos e, se tiver prioridade variável, em qual prioridade eles estão, se tem tempo de espera de I/O para os processos, a fatia de tempo ou time slice e o clock da CPU, que é o tempo de execução da CPU. Temos também a gerência de memória. Aqui temos o que seriam os frames da memória que estão sendo ocupados. Então, nós podemos criar processos, dando a prioridade e dizendo quantos frames eles vão ocupar na memória principal. Se o processo é CPU bound ou I/O bound de disco, fita, terminal, ou se ele é ambos, tanto para I/O bound de disco para fita. E criamos o processo. O processo aparece aqui, ele está sendo executado. Você pode criar quantos processos você quiser. E outro fator interessante é que você seleciona o processo e pode ver o bloco desse processo, o contexto desse processo. Este simulador é muito interessante porque você pode visualizar os conceitos que foram apresentados em sistemas operacionais. Fica muito mais fácil a fixação do conhecimento que foi apresentado. Agora que você viu como funciona o software, vamos criar processos e iniciar a simulação destes processos utilizando o escalonamento circular. Lembramos que falamos do escalonamento circular como escalonamento por tempo compartilhado ou time sharing. Este algoritmo também é conhecido como round robin. Portanto, se você encontrar alguns desses nomes, estamos falando do algoritmo de compartilhamento de tempo. Este algoritmo trabalha com time slice, que também é chamado quantum ou fatia de tempo. Esta fatia de tempo define quanto tempo o processo vai ocupar a CPU até dar a vez para o próximo processo. Vamos ver na prática? Vamos demonstrar agora o nosso algoritmo de tempo compartilhado. Então, vamos separar aqui uma fatia de tempo e começar a criar os nossos processos. Não precisamos utilizar prioridade, porque o nosso algoritmo é espera circular.
Criamos um processo CPU bound, vamos criar um processo IO bound. Ok, criamos 5 processos que já estão executando. Podemos ver o contexto de cada processo e você consegue enxergar a fila de processos prontos. Quando termina a execução, ele vai para o final da fila, como aconteceu com esses 2 processos aqui apresentados. Então, ele vai executando os que vão fazer I/O. A partir da execução, eles vêm, ficam fazendo a espera de I/O e os demais processos sendo executados. Então, fica muito claro para você visualizar o que está realmente acontecendo quando você cria processos, quando esses processos fazem I/O e assim sucessivamente. E você também consegue visualizar a parte da gerência de memória. Nós não colocamos aqui porque nós estamos trabalhando com algoritmo de round robin, não de gerência de memória. Mas você consegue visualizar aqui aonde os processos estão na memória, cada um deles. E você consegue também, por exemplo, suspender um processo. Escolhemos um processo que vai ser suspenso, ok? Nós podemos prosseguir com o processo. Aqui no estado, você consegue visualizar o que está suspenso, o que está pronto, o que está fazendo I/O e o que está em execução. Tiramos o processo de suspenso, colocamos o processo em pronto. Também podemos selecionar o processo e finalizar o processo. Neste caso, ele está indo para o estado de terminado, onde todas as informações utilizadas por ele estão sendo liberadas. Todos os recursos também estão sendo liberados. Vamos falar agora sobre o algoritmo de prioridades. O algoritmo também é chamado de tempo real. Ele é utilizado para situações onde o processo não pode aguardar na fila pela sua vez de executar. Para isso, criou-se regras de prioridade e o processo mais importante, que tem maior prioridade, pode parar o processo que está rodando e ocupar a CPU. Vamos demonstrar agora o nosso algoritmo de prioridades. Então, vamos criar várias prioridades. Vamos criar processos I/O bound e CPU bound. Ok? Então, nossos processos estão executando no momento. Relembrando que quando temos um processo executando, ele ocupa a CPU até que ele termine ou até que ele seja interrompido por outro processo. Então, vamos finalizar o processo que está rodando agora. Quem entra para executar é o próximo processo, que era o vermelho. Mas o vermelho é um processo de I/O. Então, ele começou a executar, veio fazer I/O, o outro processo ocupou a CPU. Eles tinham a mesma prioridade e o outro processo ocupou a CPU. Neste caso, vamos finalizar o processo amarelo, está indo para o estado de terminando, enquanto os outros executam. Então, você observa que nós temos um processo fazendo I/O e outro
a espera de I/O. Eles têm a mesma cor, mas são processos diferentes. Quando um processo está fazendo I/O, ele não ocupa a CPU. Neste caso, mesmo sendo algoritmo de prioridade, ele vai liberar a CPU, pois está fazendo I/O e outro processo pode executar no momento. Vamos finalizar o processo. E agora nós temos dois processos somente de I/O bound, a espera para fazer I/O do processo azul, entrou o processo vermelho, o processo azul foi executado, voltou para fazer I/O também. Finalizando o processo vermelho, observe que mesmo que não tenhamos nenhum processo pronto para executar, enquanto o processo está fazendo I/O, ele não está ocupando a CPU. Esta foi a nossa demonstração do algoritmo de prioridade. E para finalizar a nossa aula, temos a combinação do algoritmo de prioridades com o algoritmo de tempo compartilhado. Esta combinação traz bastante benefícios em algumas situações, principalmente para evitar o starvation, que acontece quando o processo tenta executar, mas não consegue chegar à CPU, porque existem outros processos mais importantes. Vamos demonstrar o algoritmo de prioridades com compartilhamento de tempo. Então, vamos criar um processo. Esse processo começa a executar. Vamos criar mais dois processos com prioridades menores. E vamos marcar a fatia de tempo para cada um desses processos. Então, o nosso processo verde, ele tem a maior prioridade, ele está executando. Vamos finalizar para demonstrar os demais algoritmos. O processo vermelho foi fazer I/O, o processo amarelo começa a sua execução. A fatia de tempo, ele executa. Quando terminou a fatia de tempo, ele volta para o estado de pronto e assim dá a vez para o outro processo. Então, neste caso, é interessante a combinação deste algoritmo, pois aquele que tiver prioridade maior começa a executar. Aqueles que tiverem prioridades iguais, eles vão alternar a CPU utilizando o time slice. Criando um processo com a prioridade maior que a prioridade dos existentes, ele vai ocupar a CPU. Recomendo que você utilize esse simulador, tem uma série de exercícios sugeridos para melhorar o conhecimento sobre a funcionalidade desses algoritmos. Parabéns! Chegamos ao fim de mais uma aula. Essa aula foi muito legal, com exemplos práticos no simulador que ajudaram você a compreender a teoria vistas nas demais aulas. No site você tem material de apoio, vários artigos e ainda pode fazer o download do simulador, além de lista de exercícios para praticar. Caso você tenha maior interesse em se aprofundar nos conhecimentos de sistemas operacionais, lembre-se, caso tenha dúvidas, você pode pesquisar na internet, rever o livro-texto e utilizar o Web Tutoria. Até logo!